Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Azoil Zervinato. Estou aqui para falar de Memórias do Subsolo. Hoje é o vídeo número 2. Prossigo falando sobre, então, Memórias do Subsolo, porque encontrei o fio condutor e, como prometi, estou lhe entregando o mesmo nesse momento. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 6 a 9, nós vamos ler que diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Essa parábola é riquíssima. E Jesus, então, contou essa parábola sobre essa figueira estéril que era incapaz de reproduzir. Era uma presença insignificante, considerando que a Bíblia explica a si mesma. Lanço mão de Levítico 19, versículo 23 a 25, onde se lê que os frutos dos 3 primeiros anos são proibidos. Deles não se poderia comer. Os frutos do 4º ano eram ofertados para Deus. Só a partir do 5º ano, os frutos poderiam ser consumidos. O texto de Lucas 13 afirma que o proprietário, há 3 anos, procurava fruto naquela figueira e não achava. E, diante dessa situação, e conferindo os textos de Levítico e de Lucas, entendemos que o dono da figueira procurou frutos no 5º, no 6º e no 7º anos. Por isso, ele ordenou que a figueira fosse cortada. Cortá-la significava desocupar o lugar para que algo produtivo ocupasse o espaço e oferecesse lucro para o proprietário daquela terra. Mas o viticultor viu possibilidades para aquela esterilidade. Houve alguém que se compadeceu daquela figueira, houve alguém que viu possibilidades, que viu potencialidade naquela figueira. Alguém que tinha condições de transformar a esterilidade em produtividade, que disse: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo, fertilizantes. Aqui está um especialista disposto a cavar, oferecer nutrientes para fortalecer as raízes debaixo do solo. Estou lembrando a vocês que nós estamos falando de memórias do subsolo. Então, este homem está interessado
em oferecer nutrientes para fortalecer as raízes debaixo do solo. O dono quer colher frutos que serão transformados em dinheiro. O especialista investe no tratamento das raízes, raízes ocultas no subsolo, preservando a planta pelo menos por mais um ano. Graças a Deus que sempre existe alguém que vê potencialidade onde aparentemente todas as esperanças foram diluídas, entraram em erosão. Sempre há alguém que vê possibilidade naquele homem, naquela mulher, naquela criança, naquele indivíduo que a sociedade o enxerga como esterilizado, como um zero à esquerda. O intercessor da figueira estéril se propõe a cuidar das raízes, raízes invisíveis por natureza. Pessoas sem visibilidade nenhuma, ocultadas, que são simplesmente números, mas há alguém interessado na interioridade dessas pessoas, nas raízes, e ele foca na interioridade. Há muitas vezes espalhadas pelos corredores do subsolo da nossa vida interior. Ecos do passado incomodando. Há sussurros e movimentos labiais filmados lá na nossa interioridade. Imagens, visões, pensamentos. Há um vozerio nos labirintos profundos do ser que disseminam dúvidas, espalham medo, disseminam fobias, capazes de mudar a nossa fisionomia no espelho, de nos deixarem temporariamente ofegantes só em pensar nessas imagens. Somos povoados por muitos eus que se afloram em diferentes momentos das nossas vidas. Essa é uma verdade. Somos compostos de muitas camadas. São conflitantes eus, tolos eus, sábios eus imprevisíveis, que se afloram em momentos complicados de nossas vidas. O poeta Paulo Bonfim descreveu sobre o seu eu absolvido no mar. O eu batendo os braços no ar parado. O eu ensimesmado. Do eu caminhando pelos becos. Dos eus que ficaram na poesia, nos bares, na rotina. O eu do bem, o eu do mal, o herói, o trágico, o esquecido. São muitas camadas sobrepostas, com os nossos eus falando, exigindo coisas opostas. Somos seres cheios de contradições, cheios de imprevisibilidade. As nossas raízes são danificadas ainda mais com eus rígidos, com eus perfeccionistas, com eus egoístas, com eus insensíveis, com eus de baixa estima, vitimizados, culpabilizados. A nossa identificação com eles empesteiam as nossas vidas.
Os que atenderem os seus pedidos evoluíram da neurose para a psicose. Estão delirantes, desenraizados, aprofundaram-se na cela solitária de contradições, com medo de ser vistos, encontrados e reconhecidos. Raízes maltratadas, esterilidade à vista, raízes sedentas e famintas estão se aproximando do velório para secarem em decorrência do descuido. Somos drenados pelas mídias sociais, com demandas gigantescas e silenciosas. Os algoritmos estão nos seduzindo e sufocando com inutilidades. E por isso também as raízes da nossa espiritualidade estão sendo aniquiladas. Isso é característica da nossa contemporaneidade, da nossa sociedade, da vida urbana especialmente. Estamos desorientados, sem as tradições que se foram, perdemos as referências, perdemos os rituais, sem raízes, cedemos ao canto da sereia, de que no Instagram ficamos bonitos, ficamos felizes, no Facebook nós ficamos simpáticos e assim por diante. Ficando por aqui, sem contudo concluir, recomendo que você rejeite os pedidos interiores que não refletem a realidade, que não te fazem bem. Deixe esses pedidos isolados, não os alimente. Amplie o espaço do seu eu livre, do seu eu dialógico, do seu eu aberto para o novo, com liberdade, responsabilidade. Que você se abra para as coisas boas da vida, que oferecem vida melhor, vida plena, mais saudável. Não deixe de assistir o terceiro vídeo, no qual farei um fechamento provisório. Provisório porque aqui nada se fecha. Essa palavra não tem conclusão, ela não é fechada. Se inscreva no meu canal, no YouTube, e divulgue esse texto, porque eu achei que ele é muito interessante para muitas pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se que comecei em Lucas capítulo 13 e fiz uma ligação com Levítico capítulo 19, versículo 23 e 25. Muita saúde para você, muita paz. Deus te abençoe sempre.